Provérbios capítulo 22, versículo 17. Eu vou ler do 17 até o versículo 19, depois a gente vai pular para Provérbios 23. Nós vamos hoje andar um pouquinho na palavra, só um pouquinho. Então vamos falar de uma maneira, vou falar de um assunto nessa manhã. As pessoas falam para mim: Rita, você nunca fala sobre finanças dentro da igreja, você nunca fala sobre ofertas no meio da igreja. Não é real isso. Por que não é verdadeiro? Porque quando você fala sobre transformação de vida, quando você fala sobre crescimento, amadurecimento, responsabilidades, você está falando sobre todos os ângulos e está falando sobre ofertas também. Quando você começa a entender o seu andar em Deus, a sua vida em Deus, que tudo que você tem pertence ao Senhor. Quando você começa a olhar o livro de Atos e ver como a igreja vivia, a sua vida começa a mudar, o padrão começa a mudar. Então, quando você fala em finanças, você tem que começar a falar sobre o quanto você confia em Deus, o quanto você medita na palavra de Deus, o quanto você vai crescendo e amadurecendo no reino, e conforme o seu crescimento, o seu amadurecimento, as responsabilidades vão aumentando. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos nenhuma responsabilidade com as coisas da nossa casa. Nós não ficávamos preocupados com o que nós iríamos comer ou vestir, porque nós temos uma família, nascemos numa família, e a nossa família se preocupa com isso. A nossa família cuida. Mas quando nós nos tornamos adultos, nós começamos a trabalhar. E nós começamos a ter o nosso próprio recurso que chega nas nossas mãos. E nós também começamos a participar de tudo aquilo dentro da nossa própria família. Nós ajudamos os nossos pais. Aí você vai embora, você se casa. Você tem um marido que é o responsável. E você, como uma ajudadora idônea, você pode até trabalhar fora. Mas a responsabilidade da casa, de prover a casa, está sobre o seu marido, está sobre o ombro dele. E assim nós vamos aprendendo e vamos crescendo. E nessa manhã eu quero falar sobre isso, porque isso é bênção para você. Toda a Bíblia é a verdade para nós. E a Bíblia, ela é onde nós nos pautamos e nos firmamos para tudo na nossa jornada, na nossa caminhada. E eu vou usar o próprio ministério, a minha própria vida nessa manhã, para testemunhar para vocês o quanto essa palavra é a verdade em todas as áreas. Realmente eu não dou mais momentos, eu não abro momentos de oferta no meio da igreja. Como eu fazia no começo, eu dizia: olha, agora é o momento de ofertas. E você oferta, é o seu momento. Mas de uns anos para cá, isso foi tirado no meu coração. E as pessoas perguntam para mim: Rita, você não crê em ofertas? Você não pede ofertas? Não, eu creio em ofertas. Isso é bíblico. Oferta existe. A vida financeira existe no reino. Mas eu entendi algo no meu coração. Que todos nós precisamos crescer e amadurecermos. E conforme o nosso crescimento e o nosso amadurecimento, você vai tendo responsabilidades que o Senhor vai colocando no seu coração. E você vai aprendendo que ofertar também é uma prática de fé. E que você se torna diligente nisso, na sua jornada, na sua caminhada. Quando você vai crescendo, você vai entendendo o quanto isso é prazeroso para você. Ser participante de tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Porque é aqui que você está, é aqui que você congrega, é aqui que você está sendo alimentado com a palavra. E a Bíblia diz que onde você estiver sendo alimentado com a palavra, aquele é o lugar onde você oferta, onde você participa de tudo.
E eu também entendi que existe no corpo de Cristo, existe congregando comigo, ministério de socorro. E o ministério de socorro é aquele que tem muita habilidade em ganhar recursos para o reino. Ele é como fosse um empresário na sua empresa, que ganha recurso. E o Ministério de Socorro é exatamente isso, uma pessoa que tem muita habilidade de ganhar recursos financeiros, e ele é um investidor no reino. Como é um pastor. O pastor, eu sou uma pastora. Qual é a minha função no corpo de Cristo? A minha função é manter as ovelhas dentro do aprisco, alimentar as ovelhas, para que elas cresçam saudáveis, para que elas não fiquem raquíticas. É guardar as ovelhas dos lobos, do engano. Realmente é usar o cajado contra toda a doutrina errada, protegendo a igreja, protegendo as ovelhas que Deus tem me confiado. Então, quando você começa a ver o plano perfeito e amplo de Deus, eu não olho para você como um membro deste lugar. Eu olho para você como um membro do corpo de Cristo, que você é, como eu também sou. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Existe um cabeça no corpo que é Jesus. Ele é o cabeça. E se cada um de nós, como membros do corpo, buscarmos ter um bom relacionamento íntimo com o cabeça, ouvir a instrução dele e obedecer, tudo vai funcionar perfeitamente. Não haverá peso para ninguém. Porque todos nós nos alegramos em obedecer o nosso Pai Celestial. Então eu quero começar nessa manhã lendo Provérbios 22, a partir do versículo 17. Então o que Deus diz aqui para nós? Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Então inclina o teu ouvido, abre o teu ouvido nessa manhã e ouça a palavra de Deus. Aplica o teu coração em obedecer essa palavra, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Você vai ouvir a instrução e você vai confessar algo para você mesmo. Então, quem você é? Qual é a sua identidade hoje, como filho de Deus? Você tem que entender que hoje você está dentro de um reino inabalável. E que hoje não é mais como antes. Você nasceu de novo. Você saiu da morte para a vida. E a vida que está dentro de você é a vida de Deus. E essa vida tem que sair de você e tocar outras vidas. Então, quanto mais a Rita morrer à vontade dela, mais a vontade de Deus vai se manifestando na Rita. Então, quanto mais eu aplicar o meu coração e ouvir o meu Pai Celestial e obedecer todas as instruções dele, tudo vai fluir muito bem na minha vida. Eu não fico pedindo ofertas para vocês. Por quê? Porque eu sei se eu empurrar cada um de vocês para o crescimento e amadurecimento, vocês vão estar ouvindo a instrução do Pai de vocês, que é o meu Pai, que é o nosso Pai. E vocês vão seguir essa instrução. E vocês vão se alegrar com a instrução em todas as áreas, inclusive na área financeira. Então, olha Provérbios 23, versículo 4. Não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Então ele está dizendo, olha, se você me ouvir, porque Provérbios, aí existe um contexto em todo o livro de Provérbios. Eu estou pulando algumas coisas aqui. Mas se você começar a meditar, você vai descobrir algo maravilhoso em toda a palavra, em qualquer livro que você meditar muito. Você vai descobrir o seguinte, que você tem que aplicar o teu coração em ouvir a Deus, para que você receba no seu coração a verdadeira riqueza. Não essa riqueza material que passa com o mundo,
que bate asas e voa. O problema não é você ter muito dinheiro. O problema é você fazer do dinheiro o teu senhor. Este é o grande problema. Porque a raiz, o apego ao dinheiro, isso é a raiz de todos os males. Então, nessa manhã, qual é o alerta de Deus para mim e para você? Ouça a minha instrução, Rita. Não aplique a sua vida só em ganhar recursos financeiros. Aplique a sua vida pela verdadeira riqueza, que é ter cada vez mais a minha vida revelada em você. Cada vez mais essa vida, a minha vida em você.